Nós estamos falando sobre o poder da ressurreição, aproveitando que abril, domingo que vem já nós estaremos comemorando a Páscoa, que é o maior acontecimento do calendário cristão. Geralmente as pessoas comemoram mais o Natal, porque o Natal tornou-se uma data mais comercial do que a Páscoa. E aí no mundo movido por comércio e por dinheiro, as pessoas acabam celebrando mais o Natal. No entanto, nós cristãos não podemos nos esquecer que para nós, a data mais importante de todo o ano, de todo o calendário, o feriado mais importante é a Páscoa. Porque nele nós comemoramos, na Páscoa nós comemoramos a ressurreição de Jesus, que dá sentido a absolutamente tudo o que nós cremos, a nossa fé. A ressurreição de Jesus é determinante para a veracidade do cristianismo e da própria pessoa de Cristo Jesus. Então nós estamos, desde o domingo passado, e nós vamos fazer isso nesse mês, visitar e revisitar alguns textos, a maioria deles muito conhecidos, que falam sobre esse acontecimento, e nós vamos buscar algumas perspectivas interessantes para a nossa vida, vivendo em 2019, a partir de um texto que foi escrito há muito tempo. Hoje, especificamente, nós vamos ver um texto conhecido, como eu disse, de Mateus 28. É o último capítulo do Evangelho de Mateus, que você encontra, é o primeiro livro do Novo Testamento em sua Bíblia, e esse capítulo relata a ressurreição de Jesus e algumas coisas que acontecem naturalmente como consequência da ressurreição de Jesus. O texto demonstrando que Jesus ressuscitou, ok, e algumas coisas então passam a acontecer como consequência disso. Eu vou direto para o texto para a gente não perder tempo. Então, Mateus capítulo 28, a partir do primeiro versículo, o texto diz assim: depois do sábado, e eu já vou parar aqui, porque do que o texto está dizendo? Lembre-se que Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Nós vamos comemorar isso na próxima sexta-feira, feriadão, sexta-feira da paixão, que é o dia em que Jesus é crucificado. E aí nós sabemos que ele ressuscita no domingo de manhã. Então por isso que nós temos a sexta-feira da paixão e temos o domingo de Páscoa, que são duas datas muito comemoradas. Especificamente, inclusive aqui em Piracicaba e outras cidades com uma forte influência católico-romana, o feriado de sexta-feira ainda é muito comemorado. Há muitas cidades que não têm essa influência tão forte, tão marcante, que as pessoas, a grande maioria, trabalha ainda, o comércio abre na sexta-feira. E eu hoje mesmo estava vendo em alguns lugares que eu fui, que a placa está lá. Olha, próxima sexta-feira, sexta-feira santa, a gente não vai abrir. Hoje eu fui almoçar num local, estava uma placa. Nós vamos abrir todos os dias dessa semana normalmente. Sexta-feira, nem adianta vir bater um rango aqui, porque sexta-feira da paixão nós vamos estar fechados. No entanto, há um dia desse fim de semana de Páscoa que me chama muito a atenção, que é o sábado. Porque pense como é que foi o sábado dos seguidores de Jesus logo depois dele ter morrido na sexta-feira. Porque Pedro, Tiago, João, Tomé, todos os discípulos de Jesus tinham investido em seguir a Jesus tudo o que eles tinham. Absolutamente tudo. Eles não eram, por exemplo, seguidores de Jesus part-time, que seguiam a Jesus em horário comercial. Pedro, por exemplo, não era aquele cara que falava assim: deu 7 horas da manhã, é melhor eu pôr uma roupa, porque a partir das 8 tem que bater o cartão lá e entrar nesse ministério de seguidor de Jesus. Hoje a gente vai até um pouco mais tarde, hoje a gente vai até às 8, porque hoje ele vai fazer um milagre especial aí, e eu vou ter que trabalhar um pouco mais tarde. Hoje a gente vai fazer serão, porque hoje tem uma ressurreição, hoje tem curar um cego. E aí ele voltava para casa, dormia como se nada tivesse acontecido. Não era assim. Os discípulos de Jesus estavam seguindo Jesus 24 horas por dia. Eles tinham colocado toda a vida naquilo. Pedro era um cara que antes de conhecer Jesus, ia lá, vivia de pesca, era um pescador. E aí Jesus chega num determinado dia, um dia em que Jesus fala para ele assim: se eu fosse você, eu lançava a rede naquele lugar ali, ó. Aí Pedro obedece, ele faz uma pesca maravilhosa. Aí Jesus diz para Pedro assim: olha, e eu inclusive quero dizer para você que a partir de hoje, você não vai mais pescar peixe, mas você vai ser um pescador de gente para mim. E durante 3 anos, esses caras viram Jesus curar cegos, fazer paralítico andar,
alimentar multidões com quase nada de comida, ressuscitar algumas pessoas, e de repente, esse Jesus é preso, passa por uma sessão de tortura, por um julgamento mequetrefe, é condenado e é morto. E imagine que se você é um seguidor de Jesus, você está vendo Jesus na cruz e você pensa assim, cara, uma hora ou outra ele vai descer, eu tenho certeza. Mas aí você vai vendo que as horas vão passando e o sangue vai jorrando e você diz, precisa fazer logo isso daqui, porque nós já estamos no limite. Você começa a olhar para Jesus e você vê que a vida já tá saindo. E aí você, caramba, Jesus não vai descer? Será que Jesus não vai acontecer alguma coisa? E aí, de repente, você ouve esse mesmo Jesus dizendo, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e ele morre. E aí você fica olhando para aquilo e pensando, peraí, como assim morreu? E aí ele é tirado da cruz, ele é levado até um túmulo e ele é sepultado. E uma pedra enorme é colocada sobre a sepultura onde ele foi colocado, e você simplesmente pensa, peraí, então tudo que eu investi nesses últimos 3 anos, acabou nisso. Aí pensa, porque quem aqui já passou por um velório de alguém muito querido? Quem aqui já teve que enterrar alguém muito querido, sabe do que eu estou dizendo? Enquanto você está lá no velório, enquanto as coisas estão acontecendo, você chora, você sente. Mas o complicado mesmo não é o dia do velório, porque no dia você ainda conversa com alguém chega, te dá um abraço, alguém fala assim, viu, peraí, vamos ali comer alguma coisa, você vai. E às vezes, nesse dia de dor e de angústia, você tem lá 10, 15 minutos em que você se esquece e você acaba se entretendo com alguma outra coisa. Mas você há de lembrar que o bicho pega mesmo quando você volta para casa e aquela pessoa não está lá e você pensa, agora é assim que vai ser. Quem já perdeu alguém muito querido sabe do que eu estou dizendo. A dor de você voltar para casa e saber que daqui para frente é sem aquela pessoa do lado até o fim. E esse era o sábado dos discípulos. Que na sexta-feira Jesus estava lá, foi crucificado, aí ele é tirado da cruz, é colocado num sepulcro e esses caras voltam para casa e pensam, mas e agora? Pare para pensar um pouco em como isso reflete muito da vida que a gente leva. Porque às vezes nós, vivendo a vida que levamos, somos invadidos por um sábado como esse. Simplesmente em alguns momentos, sem nenhuma explicação, sem nenhuma preparação, sem nenhuma massagem no coração da gente, algum acontecimento vem, algo cai sobre nós e nós passamos a viver esse tempo como se fosse um sábado de luto, em que todas as esperanças aparentemente do nada vão embora. Talvez todos nós aqui tenhamos uma história que a gente vai dizer, meu Deus do céu, eu tive um dia na minha vida, ou uma época na minha vida, que parecia esse sábado, em que todas as esperanças tinham ido embora e eu simplesmente não tinha a quem recorrer em absoluto com relação àquilo que eu precisava fazer para a minha vida. Algumas desgraças que às vezes caem sobre nós, caem sobre a nossa família, caem sobre a nossa história, e a gente pensa, e agora, o que eu vou fazer? E aí você ora, e aparentemente você tem a sensação que os discípulos tiveram, Jesus está morto. Porque a gente ora, e você simplesmente não houve nenhuma reação, como se nada estivesse acontecendo. O interessante é que o texto da ressurreição começa com a Bíblia dizendo, você precisa se lembrar que mesmo num texto maravilhoso como esse, o contexto é, os discípulos estão vindo de um dia de dor. Porque a vida cristã precisa ser vivida de acordo com a realidade daquilo que a vida é. Gente, uma das piores coisas para o cristianismo é quando nós tentamos vender o cristianismo como um facilitador da vida. Uma das piores coisas é a gente dizer assim, olha, venha para Jesus e todos os seus problemas vão ser solucionados. Porque isso não é verdade. Mente quem diz isso. Porque muitas vezes quando nós dizemos, eu quero viver para Jesus, você acaba tendo que assumir alguns compromissos que são extremamente complicados num mundo como esse. Imagine se você, trabalhando onde você trabalha, independente de onde você trabalha, pense assim, imagine que você, por ser cristão, você diga assim, a partir de agora eu não vou mentir mais. Eu vou só falar a verdade por uma questão de consciência cristã. Eu garanto para você, você vai ter problemas com isso.
No mundo, se você perguntar para qualquer pessoa, mentir é certo ou errado? Qualquer pessoa vai dizer assim, não, mentir é errado. Se você perguntar para qualquer pessoa, mentir é legal ou não é legal? As pessoas, não, mentir não é legal. Mas quantas vezes as pessoas pedem para você mentir? E a pessoa vai pedir para você mentir, e 5 minutos depois, se alguém perguntar para essa mesma pessoa, o que você acha da mentira? Ela vai falar, não, a mentira é algo horroroso, a mentira é algo deplorável. Mas as pessoas simplesmente fazem isso. Por quê? Porque mentir nos livra de algumas situações em que a gente tem que se comprometer falando a verdade. A verdade é comprometedora. Então nós somos pessoas que querem servir a Deus, que amam a Deus, mas que precisam enfrentar e reconhecer a realidade de que muitas vezes na nossa caminhada o sábado vem e as coisas saem do lugar. De repente você olha para algumas coisas que estão acontecendo em sua vida e você pensa, meu Deus do céu, isso simplesmente não tem solução. É uma desgraça atrás de desgraça. Só há uma possibilidade da vida não entrar numa profunda desgraça e depressão a partir da realidade da própria vida. Porque o texto que começa dizendo que houve o sábado, e o sábado era um dia de luto, é um texto em que vai narrar o quê? Jesus ressuscitou. Porque o próprio texto está escrito para dizer para mim e para você, se Jesus não ressuscitou, se a ressurreição não aconteceu, então a nossa vida é um sábado eterno e é um sábado de luto. Porque pense, tire Jesus da história. Tire toda essa conversa de Deus da história. Tire absolutamente tudo disso. E agora tente dar um significado à vida. Sabe o que vai acontecer se Jesus não existe, se Jesus não ressuscitou, se toda essa história de Deus é uma grande balela? O que sobra é desespero e angústia. Porque você vai ter que acordar amanhã. E amanhã, segunda-feira, é o dia clássico da depressão batendo sobre nós. Aí você vai trabalhar. Aí você vai trabalhar para quê? Aí você vai trabalhar, então, para ganhar dinheiro. Ok. Mas o dinheiro vai fazer você feliz? Não, o dinheiro vai fazer com que você possa comprar algumas coisas que talvez ajudem você a maquiar a infelicidade. Talvez o dinheiro faça com que você consiga fazer uma grande viagem, uma boa viagem. Mas independente do dinheiro que você tenha, vai chegar uma hora nessa viagem que você vai olhar para as pessoas que estão com você e você vai ter que falar assim, poxa, hoje é o último dia da viagem, a gente vai ter que voltar. E você vai ter que voltar. Independente do dinheiro que você tenha, há algo que você não consegue transformar com o dinheiro que você tem ou não tem, que é o seu próprio coração. Porque a gente pode ter o dinheiro que tiver, o nosso coração e os nossos pensamentos estão ali, independente do fato de você ter R$1, 1 milhão ou 10 milhões de reais. E às vezes vamos lembrar que o maior inferno não está nem em ouvir a voz dos outros, está em ouvir a desgraça daquela voz de nós mesmos, dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça. Às vezes a desgraça não está em encontrar o outro, mas está olhar para o espelho e ver aquela desgraça que a gente vê no espelho. Não porque a gente é feio, porque a gente não é. Mas porque como nós conhecemos o nosso interior, a gente começa a olhar, porque a gente tem disso. Eu tenho certeza que você já encontrou alguma pessoa na vida, seja ela qual for, que você olhou a primeira vez e você falou assim, nossa, essa pessoa é um caco. A pessoa está feia. Mas como a pessoa é muito bonita por dentro, depois de meia hora de conversa, o que você pensa? Essa pessoa não é tão feia assim quanto eu imaginava. Mas você também já deve ter passado pela experiência de olhar para alguém e falar assim, olha, a beleza do Senhor foi derramada sobre a vida dessa pessoa. E aí, sei lá, depois de meia hora de conversa, você fica desesperado pensando, meu Deus, acho que é o demônio. Porque a pessoa é tão feia por dentro que aquilo transparece. Você já enfrentou isso, não enfrentou? Acho que todo mundo já passou por isso. Tem gente que você olha e você fala assim, essa pessoa, se a gente for pensar bem, fisicamente ela não é bem acabada, mas depois de uma hora de conversa, você está apaixonado por aquela pessoa. E tem gente que é justamente o contrário. O pior é que quando nós somos essa pessoa mal acabada por dentro, a gente tem que se relacionar com essa pessoa 24 horas por dia. Tira Jesus da equação e sobra o quê? Sobra você se aguentando. E ninguém se aguenta. Porque, quer ver só? Você quer dar jeito naqueles cabra ruim da prisão, aqueles prisioneiros ruins, o que o pessoal faz?
Você pega um prisioneiro ruim, aqueles que não quer se ajeitar lá, o que você faz? Põe o cara na solitária. Solitária amansa qualquer um. E por que amansa qualquer um? Porque na solitária o cara tem que ficar com quem? Olha só que interessante. Na solitária o cara fica só com ele. Quando ele não está na solitária, ele divide cela com alguém. Que em tese, se está preso, em tese, é um bandido, não é uma boa pessoa. Ninguém entra na cela de uma prisão e fala assim, com licença, estamos aqui, uma pessoa de boa índole, alegria estar aqui. Mas é melhor dividir a cela com um bandido do que ficar sozinho consigo mesmo. Olha que loucura. Porque imagina, chegue na sua casa hoje e faça uma solitária, se ponha na solitária. Você faz assim, ó. Você chega na sua casa hoje, você desliga tudo. Nenhum barulho, silêncio total. Entra no seu quarto, senta na sua cama e fala assim, eu vou passar 4 horas comigo. 2 horas você está ligando no CVV. Alô? Por favor, tu me dá uma ajuda aqui. E deu ruim. Porque você vai começar a ouvir a voz do seu coração e da sua alma. E isso dá muito medo. Tira Jesus, o que sobra é nós. Tira Jesus, o que sobra é isso. É um eterno sábado que vai acontecendo dia após dia, sem nenhuma possibilidade de mudança. Ninguém aguenta isso. E o texto então diz, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Essa informação é interessante porque, mais uma vez, como acontece muitas vezes no cristianismo, o sobrenatural resolveu invadir o natural. E isso não deveria, em absoluto, fazer com que a gente se assustasse. No entanto, a gente vive numa época em que nós confiamos tanto em nós mesmos e tanto em nossa capacidade de fazer as coisas, que nós nem mais pensamos na possibilidade de uma ação sobrenatural de Deus em qualquer situação. Imagine que você está saindo daqui, daqui a pouco a gente está terminando o culto, imagine que você está saindo daqui e toca o seu telefone. E é alguém que você não conversa há muito tempo, não vê há muito tempo, você estranha aquela pessoa te ligando, e aí ela fala assim, pô, legal, como é que você está? Estou bem, estou saindo da igreja. Então, é que eu vi que agora você é crente, né? Você virou crente, né? Virei crente. E o que você ora? Eu lá faço minhas preces, eu lá faço minhas orações. Mas você acredita mesmo em oração? O que você acha? Não, acredito, porque oração. Então você acha que Deus pode fazer alguma coisa? Pode, eu acredito. Foi até bom você falar isso, porque minha vizinha aqui, você lembra minha vizinha, a dona, a dona qualquer coisa? Eu lembro. Então, é uma senhora de 75 anos, então eu fui visitá-la e ela está doente. Está doente e o médico falou que não vai. Inclusive ela estava internada e o pessoal tirou do hospital para morrer em casa. Aí você pensa, eu não devia ter falado nem que era crente, nem que eu oro. Mas você já falou, agora não tem como retirar. Aí você fala, tá, mas e daí? Não, que eu queria pedir para você passar aqui. Passar aí. Opa, tomar um café? Não, tomar café. É que ela, eu estava conversando com ela, eu falei, olha só, que eu conheci uma pessoa que eu não via há muito tempo, que parece que estava frequentando uma igreja. Aí você pensa, que desgraça a fofoca, né? Você vê a fofoca, a desgraça que vai colocando a gente nos lugares complicados. E aí que é o seguinte, eu perguntei para ela, até falei assim, a senhora está preparada? E ela falou, preparada para quê? Preparada para partir dessa, uma melhor? Ela falou, não. Mas daí eu falei, mas então, mas a senhora queria o quê? Eu queria ser curada. Aí eu lembrei de você. Então eu estava pedindo para você passar daqui. Você saiu do culto então, né? Saiu do culto. Então eu queria pedir para você passar aqui para a gente vai lá orar, para Deus curar ela. E aí? Aí você vai. Provavelmente se você for um crente padrão, tradicional, normal, você vai chegar lá, vai colocar a mão sobre aquela senhora e vai falar assim, Senhor, faz a tua vontade aí. Independente do que aconteça, vamos que vamos. Que é aquele tipo de oração que você faz para não se comprometer de jeito nenhum.
Mas é interessante que o que aquela mulher disse que ela queria? Ela queria ser curada. E nós vivemos num mundo em que a gente parou de orar por essas coisas, porque eu não sei mais se o poder da ressurreição de verdade está sobre a igreja, de uma tal forma que a gente consiga, através da oração, fazer aquilo que Jesus fez. E outra coisa, eu vou dar a minha cara, tá? Porque de repente, vai que eu oro e a mulher aí não sara. Mas a questão é que não está o nosso nome em jogo. A questão é que Deus, em vários momentos da história, curou e abençoou pessoas, não por causa do servo que orava, mas por causa da vontade dele. Então nós, como servos, somos aqueles que simplesmente vão e fazem o que Deus mandou fazer. O problema é que a gente não faz porque tem vergonha, a gente faz porque não tem fé. Porque se o nosso problema fosse vergonha, nós teríamos o menor dos problemas. O que nós não temos mais é a fé de que Deus pode curar e que Deus pode fazer e que o sobrenatural pode invadir o natural. Veja o texto. Um grande terremoto aconteceu, a pedra foi removida e não havia ninguém mais dentro daquele sepulcro. Porque Jesus tinha ressuscitado dos mortos. A nossa fé e a nossa crença é baseada em algo sobrenatural que Deus fez acontecer. A vida não precisa ser um sábado eterno. O domingo pode fazer parte da nossa caminhada e o sobrenatural pode invadir a nossa história. Só que às vezes também acontece de uma maneira muito silenciosa e a gente não nota. Porque também, de outro lado, nós somos aqueles filhos da geração Hollywood, que a gente acha que filme bom é filme só que tem explosão. E a gente acha que os milagres só podem acontecer quando o céu abre, o anjo aparece, a gente arrepia. Mas pense um pouco. Daqui a pouco a gente acaba o culto e você vai poder fazer algumas opções na vida. Como a gente sempre diz aqui. Qual opção você vai fazer? O pessoal que chegou do acampamento não vai ter uma opção. Vocês vão tomar banho. E o pessoal que chegou do acampamento direto, que está tudo fedendo o acampamento, vão tomar um banho quente. Num banheiro coberto, fechado. Enquanto o pai e a mãe preparam alguma coisa gostosa para comer, se não tiverem passado em algum lugar, comprado alguma coisa. Que você pôde escolher, porque você tem dinheiro para escolher. E num mundo em que pessoas morrem de fome, isso é um milagre. E um outro fator, você não apenas vai poder escolher porque tem dinheiro, você vai poder escolher porque tem saúde. Porque tem muita gente nesse mundo que tem dinheiro para escolher, mas não tem saúde que possibilite fazer isso. E quem já passou por privação de não poder comer alguma coisa, porque simplesmente se você comer, o seu organismo vai reclamar até a alma, sabe como é complicado você saber que você pode ir lá comprar, mas você não vai fazer isso, porque senão o preço a pagar vai ser muito mais alto do que qualquer dinheiro possa. E aí nós somos aqueles que vão para casa, vão escolher o que comer, onde comer, como comer. Os milagres estão acontecendo, mas nos faltam olhos para ver e ouvidos para ouvir. E nos falta também gratidão no coração para reconhecer que o sobrenatural de Deus está invadindo o natural da nossa vida todo santo dia. Amanhã você vai levantar, eu não sei se você vai comer um pão francês fresquinho, ou vai pegar o pão francês de ontem de manhã e vai esquentar na chapa com margarina ou manteiga, não importa. Mas amanhã de manhã, muita gente vai postar aquela foto de uma xícara de café, um pão, uma bolacha, não sei, se preparando para mais um dia de trabalho que Deus providenciou, porque mais uma vez amanhã o sobrenatural vai invadir o natural da nossa vida. Mais uma vez. E é por isso que a Bíblia diz, então, em tudo seja grato. Porque amanhã podia ser um sábado desgraçado daqueles. Mas Deus está possibilitando que hajam muitos domingos em nossa vida, em nossa caminhada. Porque a partir da ressurreição, todo dia passa a ser domingo para a gente. Então o anjo disse às mulheres, não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Então vão depressa e digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo diante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Tem uma frase aqui que eu acho fantástica. O anjo diz para as mulheres assim, ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão.
Basicamente o anjo está dizendo assim, é apenas uma questão de pouco tempo. E isso que eu estou falando, vocês vão ver pessoalmente. Porque ele já está indo para Galileia. Mas eu sei que inevitavelmente é para lá que vocês vão agora, né? E imagine que isso acontecesse aqui no cemitério da saudade. Aí você chega lá no cemitério da saudade porque você foi visitar o túmulo de alguém muito querido que morreu. Aí você foi lá, você falou, tô com saudade, vou visitar o túmulo lá de fulano que morreu. Você chega lá, você vê que o túmulo tá vazio e tem um anjo sentado. Você fala, ué. Aí o anjo fala assim, quem que você está procurando? Eu estou procurando fulano. Não está aqui. Mas como é que não está aqui? Não está, ressuscitou. O quê? Ressuscitou. E inclusive pegou a independência, sentido SP. Se o SP-304, quer dizer, a pessoa não tinha mesmo para onde ir. Aí, a pessoa acordou, ressuscitou, falou, agora vamos andar. A pessoa pegou aqui, o rumo foi, Avenida Independência, sentido lá, SP-304, porque falou que ia para São Paulo. Ia para São Paulo, falou que ia para São Paulo, está indo a pé. Mas faz quanto tempo? Faz uns 15 minutos. Muito, tá assim, tá na saída da cidade ali. Deve ter parado no posto para tomar alguma coisa. Entrou na loja de conveniência lá, tá tomando um todinho. Porque tava com fome, não comia há muito tempo. Tava quase só pele e osso. Aí o que você faz? Fala, então tá bom. Beleza, vou voltar para casa. Você não faz isso. Você simplesmente vai atrás. Se você não tem carro, tá a pé, vai atrás também. Talvez no Tupi se alcance. O pessoal que não é de Piracicaba não está entendendo nada do que eu estou falando. O pessoal que põe no Google aí. Mas essa frase é espetacular. Ele está indo adiante de vocês. E daqui a pouco vocês vão encontrar com ele. Eu acho que essa frase devia ser uma frase que marca a vida de cristãos em todo o tempo. Ele está indo adiante de nós. Mas daqui a pouco a gente vai vê-lo pessoalmente. Eu não sei nem quanto vai demorar para a gente alcançar, mas é uma questão de tempo. E daqui a pouco você vai abraçá-lo. E se isso não é algo que traz uma expectativa enorme para o nosso coração, nós precisamos reavaliar todas as nossas expectativas. Então as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. É interessante como a Bíblia trata o ser humano como o ser humano é de uma maneira muito clara. Porque mesmo quando o sobrenatural invade o natural, não tira de nós o fato de que somos humanos. Porque uma outra coisa importante com relação à religiosidade cristã é que religiosidade cristã não gera super-homens e super-mulheres. É que a gente olha lá, qual que é o próximo filme aí que vai ser lançado aí, o Vingadores. O cristianismo não produz super-heróis como Vingadores. Não produz. Você não vai se tornar uma Mulher Maravilha, você não vai se tornar o Capitão América por ser cristão. Talvez por ser cristão você vai ficar muito mais sensível às atrocidades da existência, às injustiças que acontecem no mundo como antes. Porque veja essas mulheres, elas acabaram de ouvir falar que Jesus ressuscitou, que está indo adiante delas e que daqui a pouco elas vão encontrar Jesus. E qual é o sentimento que elas têm? Medo e alegria. Veja como a Bíblia está dizendo, eu sei quem vocês são. Deus nunca espera de nós mais do que Ele sabe que nós temos capacidade de oferecer para Ele. Deus não é um tirano que fica forçando a barra de uma tal forma que a gente tenha que perder a nossa humanidade para servi-lo. Isso não é verdade. E isso para nós traz uma paz muito grande, porque a despeito de todas as coisas que Deus sabe a nosso respeito, Ele nos ama. Porque Ele resolveu amar. Por exemplo, a gente está num culto. Pense em todas as coisas que Deus já criou. Vocês viram aí a foto apareceu a foto lá o buraco negro lá. Apareceu a foto lá do buraco negro. Einstein fez umas contas matemáticas, na época que não tinha nem câmera fotográfica, e é igualzinho as contas. Esse Einstein, menino bom, se continuar estudando, continuar aí estudando, fazendo as provas direitinho, vai longe esse menino. Aí tiraram a foto lá. Apenas um parêntese, porque a foto lá é milhões
Não dá nem, eu nem lembro, é longe pra dedéu aquele negócio lá. Não dá pra ir a pé. Aí se você pega o buraco negro, por exemplo, se tivesse uma possibilidade de puxar, e você vai puxando milhões e milhões de anos-luz, e você vê lá no Mundial do Palmeiras. Bem lá, você ia ver. Foi boa. Essa foi boa, produção. Essa, um clássico. Olha aí. Tudo bem. Aí Deus criou tudo isso. Não importa o que esteja acontecendo agora no cosmos, Deus está vendo. E a Bíblia diz que toda a natureza, todo o cosmos adora o Criador. Só que por algum motivo que a gente nem consegue explicar por quê, a Bíblia diz que Deus se agrada do louvor dos seus filhos. O que significa dizer o seguinte, a gente acabou de cantar aqui, não cantou? E ó, eu vou dizer uma coisa, vamos falar a verdade aqui entre nós. Você pega uma igreja, estamos nós aqui. Metade, pelo menos metade, canta mal que dói. É porque eu não vou citar nomes, mas não é verdade? Tem gente, todo mundo que participou de igreja aqui sabe o que eu estou dizendo. Às vezes você senta do lado de alguém e a pessoa canta aqui atrás, você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Dá vontade de olhar para o irmão e falar assim, por favor, você nos poupe? Você nos poupe-nos e poupe a Deus? O que é isso? Você está pensando o quê? Você não pode louvar com essa voz, o que é isso? Tem gente que tem a capacidade de não entrar no tom nem uma vez. Você fala, não é possível, porque que coisa, que é isso? De vez em quando, porque a gente sabe, de vez em quando você senta do lado de alguém que canta bem, você até assusta. Fala, olha, vamos até colocar essa pessoa para cantar na banda, porque olha, porque é raridade isso daí, raridade. A gente cantando, vou dizer. Já imaginou? Aí a Bíblia diz que por algum motivo, que a gente nem sabe explicar direito, Deus resolveu que quando a gente presta um culto a Ele, Ele se alegra com isso. Olha que coisa louca. Daqui a pouco a gente vai dizer assim no final do nosso culto, Senhor, nós entregamos esse culto ao Senhor. E Ele vai dizer assim, me alegrei. Que é isso? Imagine que Deus poderia estar lá contemplando todo o cosmos. Eu não sei o que Ursa Maior fez. Pegando Ursa Maior aqui, que existe a Ursa Maior. Ursa Maior fez um movimento de louvor e adoração. Aí o anjo fala, olha, Senhor, o que o Ursa Maior fez. Ele fala, mas vocês viram o culto ali do pessoal? Que maravilha, me alegrei. Que é isso? Olha que coisa louca. Como é que pode? Você estava na sua casa, você foi lá, colocou a sua roupa, ou você estava no acampamento, não toma banho há 3 dias, você não colocou roupa nenhuma, colocou o que tinha, virou a cueca do avesso para colocar, porque é o que sobrou, esqueceu de levar. Aí você veio para a igreja, tá oprimindo quem está do seu lado. E aí Deus está olhando para isso e falando assim, eu me alegro com isso. Aí você vai jantar daqui a pouco e você vai fazer aquela sua oração de gratidão e Deus vai olhar para você jantando e vai dizer assim, eu estou feliz com isso. Deus vai ver você indo para o trabalho amanhã, sustentando a sua família, e Deus vai dizer, eu me alegro com isso. Eu fico feliz com isso. Pense na majestade desse negócio todo. Seres tão finitos e pecadores como nós somos, porque Deus estabeleceu assim, a gente traz alegria para o coração do nosso Pai. E mesmo que a gente não queira, vai trazer alegria para o coração do nosso Pai. Porque mesmo que um filho chegue para um pai e fale assim, você não é mais meu pai. O que um pai olha para o filho e fala assim, tá bom, e quer jantar o quê? Porque às vezes a criançada fala isso, né? Fala, eu não te amo mais. Ah, beleza. O eu não te amo mais, a gente fala, dura o quê? Meia hora. Quem aqui é pai e mãe sabe do que eu estou dizendo. E quem aqui é filho, todo mundo também sabe. Porque se você é um filho normal, você já falou isso alguma vez. Todo filho normal que se preze, já falou uma vez para a mãe e para o pai, você não é meu pai, você não é minha mãe, eu não te amo mais, eu vou fugir. Aí o pai fala assim, então foge. Você fala, ih, que isso? Que pai desnaturado é esse que manda a gente fugir? Que é isso? Onde já se viu? Uma das grandes coisas do Evangelho é que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais dependentes nós vamos ficando, e não o contrário.
O cristianismo não é algo que vai fazendo com que a gente fique independente. É algo que vai fazendo com que a gente fique dependente de Deus mais e mais todos os dias. Aí vamos voltar para o texto. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Isso é interessante porque várias vezes Jesus vai dizer isso para os seus discípulos depois da ressurreição. Porque Jesus sabe muito bem que o que eles vão ter que enfrentar daqui para frente, como consequência da ressurreição, requer deles muita coragem. Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá eles me verão. E aí vem uma informação que eu acho muito interessante, discutida até hoje sobre se Jesus ressuscitou ou não. Nós temos aqui uma teoria da conspiração. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes o que tinha acontecido. Os guardas falaram assim: ô pessoal, o Jesus lá ressuscitou aí, o que a gente faz? A gente viu o terremoto, a hora que a gente viu já tinha ido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, então eles elaboraram um plano. Eles deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Como é que a gente pode explicar isso? Deixa eu explicar para você o que é um soldado romano. Um soldado romano é um soldado top do top. Era o soldado mais bem treinado em todas as melhores técnicas de treinamento de soldado que existia naquela época. Ele era o equivalente a um cara da SWAT, por exemplo. Ele era melhor do que Tom Cruise em Missão Impossível. Porque o Tom Cruise em Missão Impossível, gente do céu, aquilo ali, que é isso? Uma vez o Tom Cruise foi mexer no bolso, ele em Missão Impossível ele é tão bom que ele achou o MacGyver dentro do bolso. Olha o MacGyver aqui, coisa absurda. Tem uma. Essa também foi boa, produção, essa também. Tem uma cena, eu não lembro qual do Missão Impossível, que é um espetáculo. Ele tá lutando com um cara lá, e daí ele vê um revólver afundado na areia. Lembra dessa cena? Vocês lembram? É um revólver afundado na areia. O que ele faz? Olha que coisa. Ele dá um chute no revólver, e o revólver faz assim, para na mão dele, ele pega o revólver e atira no cara. No cara, que desde o começo da cena estava assim para ele. Qual que é a explicação da cena? O espírito do Ronaldinho baixou sobre ele, ele fez uma embaixada e matou o cara. Você olha para aquilo, você fala, olha. Depois disso, eu falei, esse cara não morre mais. Esse cara não morre, nem comida de sogra mata esse cara. E aí, o soldado romano é um cara mais treinado que esse. E os discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus, o que a gente pode dizer? Era um pescador, cobrador de impostos. O cobrador de impostos, o que ele trabalha? Ele trabalha sentado ali, funcionário público ali, comendo seu torresmo, tomando seu Dolly Guaraná. O soldado romano, se você mandar ele correr 30 quilômetros, ele levanta e vai. Um discípulo de Jesus, se você mandar ele correr buscar um lanche, ele tem que parar no meio do caminho, senão ele infarta. Ele volta, trouxe uma coisa aqui. Obrigado. Porque os discípulos de Jesus não eram gente com treinamento. Mas qual foi a desculpa? Os discípulos de Jesus, gente sem nenhum treinamento, foram lá, rolaram uma pedra de toneladas. Imagina o pessoal rolando a pedra. Rola, rola. Vai, Tometo, ajuda aqui. E a pedra é rolada. E os soldados romanos, treinados em táticas de guerra, estavam lá dormindo e não acordaram. Quer dizer, o que eles tomaram? Maracujina? Era como o similar a gente falasse assim, pessoal, é o seguinte, eu quero aproveitar essa noite, nós estamos aqui reunidos, aqui o ajuntamento, dia 14 de abril de 2019, eu tive uma ideia.
Uma ideia espetacular que eu quero contar com vocês. Nós vamos invadir o Pentágono. E eu não sei porque vocês estão rindo, porque nós vamos invadir o Pentágono. Nós vamos invadir. E como é que nós vamos invadir? Nós vamos pular a cerca. Vamos pular. Tem uma cerca o Pentágono, não tem? Deve ter uma cerca ali. Se não tiver uma cerca, tem um muro. Se não pular a cerca, a gente escala o muro. A gente vai por cima assim, ó, meio agachado. A hora que você vê uma janela, você entra. Porque nós vamos roubar os dados sigilosos dos Estados Unidos. Então nós vamos levar o quê? Nós vamos levar uma faca. Se alguém tiver uma arma aí, leva. É bom levar o que mais? Uma fita crepe, um estilingue. O que mais? Um alicate, é bom ter um alicate. Canivete suíço, se tiver, a gente invade só com ele. E não vamos esquecer de levar um pendrive para colocar ali e pegar os dados, hein? Tem que levar um pendrive, que você chegar lá, você vai roubar os dados. Não tem um pendrive ali, mas isso é brincadeira. Então nós vamos fazer isso. Um clipes para abrir a porta, tá vendo? Gente, é aí que tá. Vejam como é possível. Você dá um clipes para abrir a porta. O que mais a gente pode fazer? Tem mais alguma coisa? Se a gente pensar bem, você vê, ó, que é possível. O pessoal do Pentágono já está até assistindo isso e pensando, poxa, que pena. Olha aí. Vão invadir mesmo. Porque, eles falaram do clipes. Poxa, descobriram o segredo. E aí a gente vai voltar. Aí quando eles forem, a gente vai fazer isso no domingo. Porque domingo não deve ter ninguém lá. Quando eles chegarem para trabalhar na segunda, eles vão falar, olha! E pronto. É mais ou menos a mesma coisa. Um bando de gente destreinada que conseguiu roubar um corpo da tropa de elite, mais elite daquela época. E tem umas outras teorias também a respeito de Jesus. O pessoal fala que... Porque o texto diz que mais de 500 pessoas viram Jesus depois da ressurreição. Aí o pessoal fala, isso era transe coletivo. Transe coletivo seria possível se todas tivessem visto no mesmo momento e na mesma situação. As pessoas viram em momentos diferentes, em situações diferentes, em condições totalmente diferentes umas das outras. E um dos grandes testemunhos da veracidade da ressurreição é que muitos autores, quando escrevem sobre a ressurreição, estão escrevendo numa época em que algumas pessoas que testemunharam e conversaram com Jesus pós-ressurreição estavam vivas. E eles estavam dizendo, se você tem dúvida, vai ler a conversa. Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. Uma outra coisa interessante é que os discípulos de Jesus morreram afirmando a ressurreição. Foram torturados. De todos os discípulos de Jesus, apenas um morre de causas naturais. Todos os outros foram torturados. E nenhum deles negou a veracidade da história. Porque uma coisa é um morrer por uma mentira. Agora, todo mundo morrer por uma mentira é de uma impossibilidade enorme. E aí o texto diz, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. E é interessante que as pessoas duvidam. Jesus tem uma hora que ele dá uma crítica na incredulidade, mas ele diz assim, no entanto, que a incredulidade não impeça você de continuar caminhando. Quando Jesus mesmo conversa com Tomé, Tomé disse, se eu não colocar as mãos nas feridas, eu não creio. Quando Jesus se encontra com Tomé, o que ele diz? Tomé, põe as mãos nas feridas. Seria muito melhor que você não precisasse disso para crer. Mas se você precisa disso para crer, então põe as mãos. E vida que segue. Nós, às vezes, colocamos empecilhos para não servir a Deus maiores do que qualquer empecilho que o próprio Deus coloca. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Essa expressão de Jesus é importante porque ele está dizendo, eu ressuscitei e venci a morte. Quem manda em absolutamente tudo sou eu. Isso, inclusive, tira poder de demônio. Porque a gente vive numa época que, dependendo da igreja que você entrar,
demônio parece que tem mais poder que Deus, né? Porque o pessoal passa 90% do culto tentando amarrar o demônio e 10% do culto pedindo para Deus ajudar os outros 90% para a gente amarrar o demônio. E qual é o demônio que o poder tem? Que é o poder que o demônio tem? Nenhum. Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a quem? Jesus. Às vezes o pessoal, assim, sempre que a gente começou aqui, o pessoal tem umas perguntas, por exemplo, ela fala assim, e se eu encontro uma macumba na rua, o que eu faço? Depende da macumba. Se a macumba tá lá de boa ali, não vai chutar também para espalhar a macumba, porque tá meio sujo o local ali. Aí o pessoal às vezes fala, mas se eu sou um cristão, até um frango assado ali, o que eu faço? Tá com fome mesmo? Você tem certeza que o frango assado tá em condições ali? Você olha, põe a mão ali, o frango assado você notou, foi colocado aqui há 10 minutos. Dá para pegar uma coxa e sobrecoxa. Aí quando eu falo, o pessoal fala assim, ai, mas meu Deus, vai mexer em macumba? O que pode acontecer? É sério que a gente está com medo de macumba? Depois de ler no texto que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus? Eu não tenho medo de macumba. Eu tenho muito medo daquele cara que eu vejo no espelho todo dia de manhã quando eu acordo. Esse, olha, tem a capacidade de fazer besteira que, olha, vou te dizer, viu? O que é enganoso? Enganoso é o coração humano. É o coração da gente que engana a gente. Que é isso? Uma vez colocaram uma macumba aqui na frente, né, a produção? Colocaram uma macumba aqui, ficou bonito até, do lado do poste ali. Colocaram ali. Lembra? A gente chegou, tava aí. Tá bom. A gente fez um culto de libertação da macumba. Que nada. A gente não precisa disso. Toda a autoridade foi dada no céu e na terra para o Senhor da igreja. O demônio não tem a chave nem do inferno, porque Jesus que é o dono que tem as chaves do inferno e da morte. Então pare de frescura, segue a vida, vamos cantar para Jesus. É isso. A gente fica com umas crises, né? Medo de encosto. Aí tem que ir lá nas igrejas comprar sal grosso para tirar encosto. Gente, sal grosso é bom para temperar carne de churrasco. E Deus criou sal grosso para isso. Você pegar um sal grosso e jogar atrás da porta é desperdício. A não ser que você jogou a picanha ali. Você jogou a picanha atrás da porta, joga o sal grosso, tira e põe para assar. É isso que a gente tem que fazer. É igual quando a gente fala de morte aqui, porque tem dois assuntos que toda vez a gente fala aqui, o pessoal fala, é quando a gente fala de macumba e quando a gente fala de morte. Porque às vezes eu falo aqui que eu vou morrer, por exemplo, o pessoal fala, o que é isso? Fala, eu tenho pra mim que se tudo correr bem eu vou morrer. Eu tenho pra mim, e não tô zicando ninguém aqui. Mas olha, desculpa dizer isso, mas se tudo der certo aí, eu não sei quem vai no velório de quem, mas alguém vai no velório de alguém aqui. E se a estatística estiver certa, um bom tanto de gente que está aqui vai no meu. Eu já falei, pode ir, pode contar piada, pode fazer o que for, que eu tô de boas. Tô de boa, não vou voltar para azucrinar ninguém. Pode fazer o que você quiser, o que é isso? Toda autoridade é do nosso mestre. Qual é o medo que a gente precisa ter para enfrentar as coisas da vida? Nenhum. Toda autoridade é do Senhor Jesus. Ele manda em absolutamente tudo. Tudo. Tudo está no controle dele. Inclusive os sábados da nossa vida. Portanto, e aí Jesus diz, já que é assim, já que eu ressuscitei e já que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, o que naturalmente a gente vai fazer? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O texto é escrito no grego e no grego você consegue determinar qual é o verbo mais forte de uma frase. Historicamente, quando a gente ensina sobre esse texto, as pessoas colocam a ênfase no vão. Mas o verbo forte do grego nessa passagem não é o vão. É o façam discípulos. Porque o texto é escrito assim, naturalmente eu sei que vocês vão.
Porque a ideia do texto não é ir para um lugar específico. É, em qualquer lugar para onde vocês forem, façam discípulos. Geralmente esse texto é usado para missionários em situações específicas. Mas o texto não foi escrito para missionários em situações específicas. Foi escrito para todo cristão. Então, basicamente, o que Jesus está dizendo é: se você vai para casa, faça discípulos. Se você vai para o trabalho, faça discípulos. Indo para a escola, faça discípulos. Indo para o centro da cidade, faça discípulos. Vão naturalmente caminhando e fazendo discípulos, como consequência do poder da ressurreição que foi derramado sobre vocês, como consequência de toda a autoridade que foi dada no céu e na terra sobre Jesus. E vocês vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Poucas coisas podem dar tanta paz ao coração humano como essa última frase. Você pode ser jogado no fundo do poço. E Jesus está dizendo: eu estarei lá com você. Você pode ser levado a um hospital. E Jesus estará lá com você. Você pode ser traído. E Jesus estará lá com você. Jesus prometeu: eu estarei com vocês. Quando? Sempre. Sempre. Confiem. Nós caminhamos sempre com aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Que amor doido é esse? Porque antes da gente terminar, eu preciso que você responda uma pergunta sincera. Você merece ou não merece? Você merece ou não merece tudo isso? Aí a Bíblia diz que Deus não olha para o nosso merecimento. Mas a Bíblia diz que Deus decidiu nos amar até o fim. É um amor que a gente não consegue explicar, mas sente. É um amor que não tem lógica. É sobrenatural. E está aí. Eu quero que você faça um outro exercício complicado. E eu quero que você não responda isso, a não ser para você mesmo, para o seu bem. Qual foi o pior pecado que você cometeu na semana passada? Sim, eu sei que não tem pecadinho ou pecadão, mas você sabe do que eu estou dizendo. Qual foi a pior coisa que você fez na semana passada? Pense naquele momento em que você estava fazendo a pior coisa que você fez na semana passada inteira. Naquele exato momento, Deus amava você do mesmo jeito. Ele viu aquilo e ele não deixou de amar. Por isso que nós sempre falamos que nós queremos obedecer a Deus, porque somos constrangidos pelo amor, não pelo chicote. Nós somos constrangidos pela cruz. E ele foi pregado na cruz, não nós. O amor de Deus é absurdo, é grandioso, é eterno. Transforma os nossos sábados em domingos. E diz: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E a partir do poder da ressurreição, todo dia vai ser um domingo em que as coisas serão feitas novas para a glória de Deus. O nosso maior desejo é ir embora para casa e viver para Ele. Pelo menos o nosso maior desejo tem que ser ir embora para casa e viver para Ele, um amor tão grande desse. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que Ele nos guie. Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado porque podemos viver diante do Senhor e para a glória do Senhor, constrangidos pelo amor profundo, inabalável e eterno que o Senhor tem derramado sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte:
se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.